O lateral esquerdo Felipe Jonathan segue em alta no mercado. De acordo com o jornal Extra, o jogador foi indicado ao Fluminense pelo técnico Fernando Diniz e o clube carioca fez uma sondagem ao atleta. Mas o Santos brecou a saída devido ao interesse do técnico Odair Hellmann em trabalhar com o lateral. Fernando Diniz, que renovou o contrato recentemente, e Felipe Jonathan trabalharam juntos no próprio Santos em 2021. O clube carioca tem a chegada de um lateral esquerdo como prioridade para a próxima temporada. Além do Fluminense, outros clubes já procuraram o Santos para tentar a contratação de Felipe Jonathan, como Internacional, São Paulo e Fortaleza. O clube cearense admitiu interesse publicamente. Felipe Jonathan é um nome? É um nome, afirmo que é um nome que nós gostamos. Pouca gente sabe, mas o Felipe Jonathan ele é formado na base do Fortaleza. Aliás, depois... tem até uma história, né, de que de fato ele... Enfim, teve uma situação que... Isso, depois ele foi pro Ceará, né? Acho que em 2014 ele foi pro Ceará. Deve ter sido isso. Mas ele começou na base do Fortaleza, depois foi pro Ceará, foi bem no Ceará, foi pro Santos, tá lá até hoje. É um jogador interessante, local, né? Cearense. E... Se eu não me engano, o contrato dele é até 2025, até 2024, eu acho. Não é uma operação fácil, porque ele pertence ao Santos, então não ou vai ser empréstimo, entendi. Uma operação faz uma compra. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou cerca de 6 milhões de reais pelo lateral. Com Fábio Carille, o camisa 3 atuou como volante, o que rendeu elogios à época. Ao todo, são 189 jogos com a camisa santista. Seu contrato vai até fevereiro de 2025. O Conselho Deliberativo do Santos aprovou nesta quinta-feira, dia 1, por ampla maioria em votação aberta, a constituição de parceria para a construção da Arena Vila Belmiro. A continuidade do projeto do novo estádio, por meio da W Torre, agora depende do sim dos associados, numa assembleia que será realizada no dia 17 de dezembro. A atual Vila Belmiro seria demolida para a construção da arena no mesmo terreno. O projeto prevê capacidade para 30.108 torcedores. O custo previsto é de 300 milhões de reais, com concessão para a W Torre em um prazo de 30 anos. A arena poderia receber shows para até 35 mil pagantes, teria 63 lojas e gramado sintético. O Peixe não precisaria investir nada. A bilheteria em dias de jogos será 100% do Santos, assim como os gastos com energia, segurança, reposição de cadeiras quebradas e outros gastos rotineiros. Abre aspas. O Santos tem zero obrigação de colocar dinheiro, zero de caixa. Vai ser feito por antecipação, venda de cadeiras e camarotes, e financiamento da W Torre. Fecha aspas. Disse Cláudio Macedo, CEO da empresa responsável pelo Allianz Parque do Palmeiras. A ideia do projeto é vender 5 mil camarotes e cadeiras cativas com antecedência para viabilizar o começo da reforma, criar um modelo de sócio para acompanhar a arena e capitalizar 200 milhões de reais. A obra só será iniciada quando esses 200 milhões de reais forem arrecadados. A pré-venda deve ocorrer no aniversário do Peixe, em 14 de abril. A W Torre diz ter um acordo encaminhado com 2 bancos para o financiamento dos 100 milhões de reais restantes. Como a construção deve durar 24 meses, o Santos precisaria de um novo estádio para atuar. O Peixe fechou um acordo com a Portuguesa e a Federação Paulista de Futebol para o Canidé ser a segunda casa. Para readequar os valores orçados inicialmente, o Santos aceitou alterar a cobertura da arena e a proteção não ocorrerá no gramado, apenas as arquibancadas. Houve mudança também na área comercial. O sonho de uma arena é antigo no Santos e é discutido há pelo menos 3 gestões: Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, Modesto Roma e José Carlos Pérez. Com o presidente Andrés Rueda, o projeto pôde finalmente sair do papel. Veja alguns detalhes. O Santos encaminhou a contratação do atacante Steve Mendonça, do Ceará. A diretoria do Peixe ofertou um contrato de 3 anos ao atleta e já acertou valores com o Vozão. O nome do atacante foi aprovado pelo coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e pelo técnico Odair Hellmann. A negociação, no entanto, foi conduzida pelo presidente Andrés Rueda. Com passagem pelo rival Corinthians, Mendonça foi um dos destaques do Ceará nessa temporada. Apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B do Brasileirão, o atacante terminou o ano em alta e não iria permanecer no clube nordestino. Em 2022, Mendonça disputou 50 partidas pelo Ceará, marcou 20 gols e distribuiu 3 assistências aos seus companheiros.
Seu contrato com o Vozão vai até dezembro de 2023, mas a rescisão com o Ceará já está encaminhada e deve acontecer ainda nesta semana. Os valores envolvidos na transação são mantidos em sigilo. O jogador foi comprado pelo Ceará em 2021 por cerca de 4 milhões de reais. Ele fez 96 jogos, com 24 gols marcados e 9 assistências. Mendonça tem 30 anos, destacou pelo Deportivo Cali e América de Cali na Colômbia e teve passagens por Corinthians e Bahia no futebol brasileiro antes de chegar no Ceará. No mercado, o Peixe também busca um meia com características de armação, um volante e pelo menos um lateral direito. O Santos insiste, mas tem dificuldade para avançar pela contratação de Edenilson, meio-campista do Internacional. O Atlético Mineiro de Eduardo Cudê é o principal concorrente. O Peixe já fez mais de uma proposta, mas não chegou aos valores pedidos pelo Inter. O presidente Trezeguet também conversou por troca de jogadores, mas não obteve sucesso até agora. O Santos propôs a compra de Edenilson, com quantia consideravelmente abaixo do que o Colorado quer. Os gaúchos sinalizaram interesse em alguns atletas, mas todos estão nos planos do Peixe: John, Felipe Jonathan, Vinícius Anocelo e Lucas Braga. O Santos sabe da dificuldade de negociação, mas não desiste. Edenilson é a prioridade do técnico Odair Helma e do coordenador esportivo Falcão. Eles entendem que o meia de 32 anos cairia como uma luva. Enquanto isso, o Atlético Mineiro também não avançou. O Galo tem dificuldades financeiras, mas possui orçamento maior para salários e mais moedas de trocas para oferecer ao Inter. Edenilson quer sair e gosta de ambas as opções: o Santos de Odair e o Atlético Mineiro de Cudê, dois treinadores com quem ele já trabalhou. Assim como fez com o lateral direito Rondinei, o Santos quer esgotar as possibilidades antes de partir para o plano B. O combinado de Odair Helma com Falcão e Andrés Rueda é ir até o fim pelas prioridades no mercado. Além de Edenilson, o clube quer outro zagueiro, um lateral direito, outro meio-campista e 2 atacantes. O Vivare Nagasaki, time do Japão comandado pelo técnico Fábio Carille, voltou a procurar o Santos para saber as condições para contratar o atacante Lucas Braga. Os valores, a princípio, foram considerados altos pela equipe japonesa. O Peixe não considera Braga um jogador inegociável, mas não pretende se desfazer do atleta por pouca coisa. O novo treinador, Odair Helma, quer contar com Lucas no elenco. O Peixe pede entre 5 e 6 milhões de dólares por 80% do jogador, cerca de 30 milhões de reais. O time japonês ficou de analisar. No meio do ano, o Vivare Nagasaki sondou o jogador. A proposta veio, porém, do Al-Ahly, do Egito. A equipe ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais na cotação da época, pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas a diretoria alvinegra recusou. Essa é a segunda janela em que Lucas Braga vem sendo assediado. Além do clube do Egito e do Japão, o Internacional procurou o jogador e chegou a fazer propostas. O Peixe, porém, recusou. Além dos valores não agradarem, reforçar um rival no Brasileirão não agradou a cúpula santista. Natural de São Paulo, Braga chegou ao Santos no início de 2019 vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1-0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Lucas Braga tem vínculo com o clube até o final de abril de 2026. Ele soma 158 partidas e 17 gols. Na temporada 2022, foram 59 jogos, 6 gols e 2 assistências. O São Paulo praticamente desistiu da contratação do goleiro John, que foi reserva de João Paulo no Santos nessa temporada. Segundo dirigentes tricolores ouvidos pelo GE, o Santos tem sido resistente em negociar os valores dos direitos econômicos do jogador, algo em torno de 8 milhões de reais, de acordo com os são paulinos. Santistas apontam que a pedida ainda é maior. Trata-se de um valor fora da realidade para o clube do Morumbi. O São Paulo sugeriu também envolver jogadores numa troca, mas os nomes que foram colocados na mesa do Santos não agradaram. Os atletas citados não foram revelados. Nas condições apresentadas, dirigentes são paulinos já afirmam que o clube está fora da negociação. Em crise financeira, o São Paulo tem buscado reforços que custem pouco ou que estejam sem contrato. John é um desejo tricolor desde o meio da temporada, quando foi procurado pela primeira vez. À época, o clube buscava um substituto para Jandrei, então titular, mas lesionado. Assim como desta vez, em julho, o que afastou o São Paulo de John foram os valores cobrados pelo Santos. Havia expectativa, agora, de que o clube rival facilitaria um acordo a pedido de John, que tem jogado pouco. O Santos, entretanto, resiste por entender que, se liberar sua reserva, terá que buscar outro atleta de posição para concorrer com João Paulo. Em meio a chegadas e saídas, o Santos também se preocupa com a manutenção de atletas do seu elenco. A maioria dos contratos do Peixe se encerra após o fim do mandato do presidente Andrés Rueda, no fim do ano que vem,
mas os vínculos de Carlos Sanches e Soteldo são temas pendentes para a diretoria. Prestes a completar 38 anos, o uruguaio tem contrato com o Santos até 22 de julho de 2023. Não há conversa por uma renovação e a possibilidade de aposentadoria não está descartada. Caso isso aconteça, o clube poderia oferecer um cargo na comissão técnica ao meia. A depender de seu desempenho em campos nos primeiros meses do ano e da avaliação do coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e do técnico Aldair Helma, uma oferta de extensão pode ser estudada pela diretoria. Apesar disso, é o cenário menos provável no momento. O segundo nome da lista de pendências do Santos é o de Soteldo. O atacante está emprestado pelo Tigres, do México, até 3 de julho de 2023, com valor de compra fixado em 4 milhões de dólares, cerca de 21,4 milhões de reais na cotação atual, por 50% de seus direitos econômicos. Em entrevista recente, o presidente Adesueda deixou claro que o desejo de realizar a compra junto aos mexicanos. O Santos tem até o fim do contrato para comunicar formalmente sua intenção de compra e, desde já, elabora uma engenharia financeira para viabilizar a contratação do venezuelano. Então não tem como o outro clube quebrar esse contrato, isso já está assinado, tá? Então, o Fernandes, sim, a gente vai exercer para esse mês aí, agora é dezembro, tá? Soteldo é em junho, tá? A gente pretende exercer, né? Vai depender única exclusivamente dele, tá? Tá? Não posso afirmar que vai ser exercido, depende do desempenho dele, tá? Então, não tem essa de clube querer atravessar. Nessa modelagem de negócio, tá? Se eu não coloco o contrato já assinado com o jogador, aí seria uma burrice, né? Porque, por exemplo, o jogador ele desponta aqui, o investimento ficou com a gente e vem o terceiro e leva embora. O Soteldo, ele sabe que tem a pretensão, mas eu sempre brinco com ele para não se acomodar. Quer dizer, olha, eu tenho pretensão de comprar, depende de você, pô. Embora tenha feito apenas 7 partidas após seu retorno ao Brasil, o camisa 10 é um ídolo do clube e apenas não permaneceria caso o acordo financeiro não fosse possível. Na lista de contratos próximo do fim, há também o nome de Ed Carlos, meia que apareceu na reta final do Brasileirão sob o comando de Orlando Ribeiro e agradou a diretoria. O jogador tem contrato até 31 de julho de 2023, mas não há necessidade de uma negociação, já que seu vínculo prevê a renovação automática por mais 2 temporadas. Os equatorianos Johan Júlio e Angulo fecham a lista de jogadores com contratos curtos com o Peixe. Os dois, no entanto, não devem seguir na próxima temporada. O primeiro tem seu retorno encaminhado à LDU desde a reta final do Campeonato Brasileiro. O Pachuca, do México, tem interesse no volante Rodrigo Fernandes, que está emprestado pelo Guarani do Paraguai ao Santos até o dia 31 de dezembro. O Peñarol, do Uruguai, também tem um atleta de 26 anos na mira. O Pachuca procurou os representantes para avisar que, se o Santos não comprá-lo, uma proposta será feita ao Guarani. Os mexicanos sinalizaram com um salário bem superior ao que é pago pelo Peixe. O Santos, porém, afirma que irá exercer a cláusula de compra de cerca de 6 milhões de reais do uruguaio. O problema está na valorização salarial do meio-campista para 2023. Como o All Sports antecipou, Fernandes está insatisfeito com o salário que recebia em 2023 e pressiona o Peixe por um aumento. O clube, em contrapartida, está protegido em contrato. Quem confirma a informação é o próprio presidente do Santos, Andrés Rueda. O que eu posso dizer desses casos, tá? É até uma boa oportunidade para esclarecer para todos vocês. Como é que a gente trabalha quando traz um jogador emprestado de outro clube? Isso serve para o Zanocelo, para o Rodrigo, para o Soteldo, ou seja, todos esses jogadores que a gente trouxe emprestado. No momento que a gente traz, tá, a gente já coloca um valor de compra, uma opção de compra, que, terminado o empréstimo, é vontade do Santos exercer ou não. Tá? Isso não se discute. Se o Santos quiser exercer, está no direito, é inquestionável. Tá? Fora isso, o que a gente já coloca? Tá? A gente já negocia com o jogador, tá? Que no caso de a gente exercer a compra, já negocia com o jogador um novo contrato de trabalho, estipulando prazo, salário, ou seja, todas as condições também para o clube não ficar refém. Tá? Então, todos esses jogadores, no momento certo, que a gente pretende exercer, nesse exemplo que você falou, sim, a gente pretende exercer lá no Zanocelo, pretende exercer o Rodrigo, pretende exercer o Soteldo, no momento certo, a vontade do clube vai ser colocada ao clube de origem e, nesse momento, o contrato do jogador já está tudo acertado. O que acontece? Tá?
Jogadores que têm um performance bom no período de empréstimo, depois disso eles falam, puxa vida, mas eu assinei talvez com um salário um pouco mais baixo, devia ser um pouquinho mais reconhecido. Veja, a gente conversa, tá? Mas o clube está garantido que se não se chegar a um acordo, existe um contrato que vai entrar em vigor com prazo de 3, 4 anos, tá? E ter total tranquilidade. Isso se aplica a todos os jogadores. Quando acertou o empréstimo junto ao Guarani, o Santos já definiu o contrato em caso de compra com aumento salarial de 20% e teve a assinatura do jogador. Agora, depois de ser titular durante toda a temporada, ele pede mais. O presidente Andrés Rueda cogita dar essa valorização ao uruguaio por merecimento, mas não por pressão dos empresários. O mandatário teme abrir precedente para outros atletas seguirem o mesmo caminho. Rodrigo Fernandes chegou ao Santos em março e disputou 38 jogos no ano com um gol marcado. O Santos se esforça, mas tem dificuldade para cumprir a promessa de reforço até a representação do elenco para a pré-temporada 2023, marcada para o dia 14 de dezembro no CT Rei Pelé. Em entrevistas recentes para veículos de imprensa da Baixada Santista, o presidente Andrés Rueda prometeu 3 a 5 reforços e se comprometeu a apresentar novidades até o dia 14. Até agora, porém, nenhuma contratação está fechada. Presidente, no dia 15, talvez não falando em nomes, mas dia 15 de dezembro, se eu não me engano, é a representação do Santos, início de pré-temporada, né? Um período um pouco anormal, né? Normalmente eles se representam lá na final da primeira semana de janeiro. O Santos, no planejamento do senhor, o Santos se representa com quantos reforços? Aí, de 3 a 4 reforços é o que a gente imagina, tá? Para dar mais sustentação ao nosso time. Tá? E a gente pretende, sim, até o início da temporada, a fase de preparação, já ter esse pessoal, tá, dentro do nosso grupo. O mais próximo é o atacante Steven Mendonça, do Ceará. O Santos negocia os últimos detalhes para a compra e deve assinar o contrato até o fim de 2025. Ele tem 30 anos e foi aprovado pelo técnico Odair Helma. Outras negociações, como a de Joaquim, do Cuiabá, e Edenilson, do Internacional, ainda não avançaram. O Santos vê o mercado da bola difícil e justifica que poucos clubes da Série A anunciaram reforço até agora. O presidente Rueda, o técnico Odair Helma e o coordenador esportivo Falcão combinaram de esgotar as possibilidades pelas prioridades da lista de jogadores. Foi assim com o Rodinei, por exemplo. O Peixe tentou ao máximo, Silvio perde o acordo e perdeu a concorrência para o Olympiacos. Se o topo da lista não for viabilizado, o Santos correrá atrás de alternativas. Esse é o exemplo de Messias, o zagueiro do Ceará. Longe de Joaquim, o Peixe já começou novas sondagens. O Santos quer um zagueiro, um lateral direito e pelo menos um meio-campista e um atacante. O Peixe ainda tem dificuldades financeiras, mas conseguiu um orçamento maior para reforços. O mais estrela brilhou, e o mundo inteiro cantou Santos!